notícia muito legal para contar para você. É mais um episódio do Meu Mundo Cast, galera. Então, hoje a gente vai entrevistar uma convidada super especial. Só que antes, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e comenta seu nome aqui nos comentários para saber que você está assistindo, tá, gente? E ela trabalha num laboratório, já tô dando um spoiler, gente. E ela é a professora Fabrícia. Ela vai contar pra gente um pouquinho sobre quem ela é e o que ela faz. Seja muito bem-vinda ao Meu Mundo Cast. Muito obrigada pelo convite, Emanuel. Tô adorando estar aqui com você. E muito obrigada por ter aceitado também. E aí, conta um pouquinho pra gente aí sobre o que você faz. Então, eu sou professora universitária, né? Eu dou aula na Universidade Estadual do Paraná, para o curso de licenciatura e para o curso de bacharelado. E para eu poder, né, estar habilitada para dar aula nesses dois cursos, eu tenho uma formação parecida com isso. Então, eu sou bióloga e sou também licenciada para poder dar aula também no ensino médio e no ensino fundamental. E além disso, eu tenho uma especialização em metodologias ativas e tecnologias educacionais e tenho mestrado e doutorado na área de biologia celular e estrutural. Então, a minha formação ela é específica para essa vaga que hoje eu ocupo na universidade, né? Então, eu tenho essa formação específica para dar aula das matérias que eu dou hoje, que é biologia celular e histologia. Vocês viram que legal, galera? Então, agora vamos começar com algumas perguntinhas, gente. Sempre assim, desde criança, você sempre quis ser bióloga? Na verdade, desde criança eu sempre quis ser professora. Então, eu acho que eu segui um pouco do exemplo e dos passos da minha mãe. Então, minha mãe era professora, ela começou a dar aula com 21 anos. E à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo as atividades que ela desenvolvia em casa e às vezes na escola e eu me encantei pela docência. Então, eu sempre gostei de brincar em casa, ajudando os colegas mais novos para fazer tarefa. Pedi aos meus pais que colocassem um quadro na minha casa. Então, eu tinha um quadro, tinha o giz e ali eu ajudava a galera a fazer tarefa. Então, foi algo que eu sempre gostei. Mas a decisão pela biologia ela aconteceu lá no ensino médio. Mas desde o ensino fundamental, eu já gostava bastante das aulas de ciências. E o que mais me impulsionou, né, por esse desejo de fazer biologia foi a professora que eu tive de biologia no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Então, como você viu, as atividades práticas, né, da biologia, essa professora ela conseguia fazer isso dentro da escola, mesmo não tendo um laboratório. Então, ela mostrou que mesmo não tendo, né, material específico, ao ar livre era possível de fazer uma aula de biologia interessante. E, além disso, ela era uma pessoa assim, que era apaixonada pelo que ela fazia. Então, ela gostava muito de dar aula e gostava muito dos seres vivos. Então, isso me encantou também. E aí, eu juntei o útil ao agradável. Ser professora, aí da biologia. Vocês viram que legal, gente? Então, galera, agora, pra você, já que você está bem interessado, deixa aqui o seu nome nos comentários, deixa seu like e se inscreve no canal também, pra eu saber que você tá gostando. Muito obrigada, galera. Agora vamos continuar? Os seus familiares, assim, sempre eles te deram apoio, assim? Sim, muito apoio, na verdade. Tanto meu pai quanto minha mãe e o meu irmão sempre me apoiaram em todas as escolhas que eu fiz. Eu lembro até quando eu era criança, a minha mãe principalmente, ela falava assim, ó, você procure estudar tudo que você puder, porque se você estiver estudando, você não precisa ficar ajudando em casa. Aí, o que eu fazia? Mãe, eu quero fazer curso de inglês. Mãe, eu quero fazer curso de pintura.
porque aí eu corria daquelas atividades assim, vem lavar uma louça, vamos varrer a casa. Então eu me ocupava fazendo uma série de atividades e aí não precisava ajudar em casa. E então aí eu terminei, né, o ensino médio. Fui prestar o vestibular, prestei em cidades diferentes, né? Passei numa cidade que era fora da minha cidade natal e fiz a graduação. E meus pais me apoiaram muito, eles iam sempre me visitar porque eu estava longe. E aí depois, com a minha formatura, eu decidi fazer o mestrado, né? Que é uma formação depois que a gente faz da graduação. E aí, nesse mestrado, eu fiz prova para Viçosa, que era onde eu estudava, e fiz a prova para Unicamp, que é a Universidade Estadual que tem em Campinas. E meu irmão já tinha feito a universidade lá. Então, ele foi um dos maiores incentivadores para que eu fosse alçar, né, voos mais altos. E aí ele me deu incentivo, tanto moral, apoio financeiro também, para que eu pudesse agora me mudar, né, lá de Minas Gerais para ir para São Paulo para fazer o mestrado e o doutorado. E ao longo desse tempo inteiro sempre tive o apoio assim irrestrito, tanto dos meus pais quanto do meu irmão. E isso foi muito importante, né? Isso dá uma base pra gente muito boa, especialmente porque a gente está longe de casa, né, longe dos pais, e isso é importante, ter o apoio deles. Nossa, vocês viram? Que legal! Então, gente, agora vamos pro quiz? Então, a primeira pergunta essa é do nível médio, hein? Os micro-organismos. Se vocês não sabem, vão aprender daqui a pouco. Se vocês sabem, tentem adivinhar. Os micro-organismos são divididos por células, bactérias, vírus e protozoários, ou vírus, bactérias, protozoários e fungos, ou eles são separados em vegetais, frutas, legumes e fungos. Vou deixar um tempinho para vocês. 4, 3, 2, 1. E aí, Fabrícia, sabe? Eu sei. E quem falou a letra B? Não, errei, gente. É a C? É B. Ah, tá. Confundi, gente. Mas quem falou a letra B acertou. Eles são separados em fungos, bactérias, protozoários e vírus. Agora a mediana, gente. Antes de você fazer a segunda pergunta, tenta não mover a cadeira que tá fazendo barulho. Ah, tá. Tá? Daí vai aparecer, eu não vou conseguir tirar. Agora se falar é a segunda, gente. Daí você pode soltar a segunda. Agora é a segunda pergunta, gente. Ela é do nível hard, a próxima é do nível super hard. A do nível hard é: qual instrumento é usado para ver os micro-organismos? Essa a Fabrícia sabe. É telescópio? É um microscópio? Ou é aquele... Como que é o nome daquele... ou são aqueles tubos de ensaio, gente? Essa tá fácil. Só que essa já tá um pouco mais difícil que a primeira. Vou dar um tempinho. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, Fabrícia, sabe? Essa eu sei também. Gente, quem falou a número 2, microscópio, acertou! A terceira pergunta.
é: os grupos dos animais são separados em mamíferos, répteis e anfíbios, ou são separados em peixes, anfíbios, répteis e peixes, ou eles são separados em mamíferos, répteis, peixes, anfíbios e aves. Fica aí a pergunta. 5, 4, 3, 2, 1. Quem falou a resposta C? E a última, gente, acertou. São separados em répteis, mamíferos, também aves, peixes e mamíferos. Não, confundi, gente. É anfíbios. E agora, vamos pra dinâmica, gente. Então, vamos lá pra terra, lá em Paranaguá. Vamos, gente! Oi, gente! Então, já estou aqui no laboratório de morfologia. Mas antes de voltar lá aqui com a prof. Fabrícia, trouxe também a prof. Paula. Ela cuida das coisas botânicas e ela vai contar um pouco pra gente sobre as plantas e as coisas botânicas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, explica um pouquinho pra gente sobre essa parte botanical, como se pode chamar, né? Então, as plantas que nós estudamos são plantas, tudo quanto é tipo de planta, todos os tipos de formas, toda a diversidade que nós encontramos e todos os aspectos também. Então, o nome que nós damos a ela, aqueles nomes estranhos que a gente dá, nós estudamos isso. Também os diferentes formatos que nós vemos em cada um deles. Então, assim, por exemplo, um fruto. As diferentes funcionamentos que nós vemos e também como elas vão se comportar em diferentes ambientes. Então, tudo que diz respeito à planta é o que nós estudamos na botânica. Então, gente, agora a gente vai ver uma coisa muito legal que a gente viu um pouquinho aqui sobre essa planta aqui, gente. Olha aqui, ó. Esse é um fruto. E aqui dentro, como ela mostrou, ó. Peraí. Ó, gente, ó. Esse fruto, quando. Olha, tá vendo esse aqui, ó, gente? Ó, essa é a sementinha dele. Como aqui é um ambiente mais fechado, aqui no laboratório, não sei se vai dar. Mas, tipo, esse é o fruto que ela vai essa sementinha que ela vai espalhando, ó. Às vezes ela dá uma flutuadinha, né, no ar. Tenta com esse aqui. Vamos tentar agora. Qual é esse aqui? Esse é o fruto do ipê, que tem as folhas amarelinhas, que estão super bonitas. Quem já ouviu falar daquele ipê, aquela flor que eu amo, ó? Ó, olha, eu vi uma que deu uma frutadinha ali também. Sim. Eu vi uma que deu uma frutadinha, viu, gente? Então, aqui já são algumas folhas de ipê separadas também. Vocês já ouviram, galera, falar da pimenta rosa? Como aqui na terra, aqui em Paranaguá, a gente tem bastante dessas. E sabia, gente, uma curiosidade, ela é da família da manga. E se a gente dá uma apertadinha nela, a gente consegue sentir o cheiro de manga, galera. Isso é muito fascinante. E uma pergunta, galera. Não sei se vocês já ouviram falar. A própria madeira, ela mesma, em si, conta a sua própria história, sem nenhum equipamento. Olha, ela vai mostrar aqui pra gente. Contando aqui, ó, com esses tracinhos, não importa os clarinhos e escuros. A gente deduz aqui que isso aqui ela tem mais ou menos uns 30 anos, né? Volta de 30 anos. E cada tracinho dela aqui é um ano, gente. Você viu que interessante é a madeira?
Vocês viram como é muito interessante, gente? Então, e uma coisa muito legal que vocês vão perceber só agora. Vocês perceberam que essa florzinha aqui, que dá as sementinhas do ipê, vocês já ouviram falar do ipê, né? Do ipê amarelo? Ela tá em qual fase mesmo? Essa aqui é um fruto, lá. É um fruto, né? Isso. Ah, tá. Agora que eu lembrei. Então, essa fase que ela tá agora ainda como fruto, ela nem parece que ela vai virar aquela flor gigantona. Mas é só replantar. É uma coisa muito boa, gente. Em muitas áreas da Amazônia e em muitos outros lugares, são desmatados. Mas uma coisa que eu amo, material escolar. Lápis usa madeira. Mas a Faber-Castell é a marca que eu e minha mãe a gente sempre pega. Por quê? Eles têm uma própria floresta que eles usam elas e depois replantam. Que é muito bom isso para a natureza. Porque logo, talvez, um dia alguém chega, uma criança chega, olha, tipo, esse musguinho e fala: papai, o que é isso? Porque talvez naquela época nem tenha mais planta. Então vamos preservar a natureza, pessoal? Olha, mas presta atenção numa coisa super empolgante que ela vai contar, gente, agora. Então, assim, o que você diria, o que você contaria para as crianças que estão interessadas em ser uma pessoa, um trabalhador que trabalha com a parte botânica? Trabalhador para trabalhar com botânica. Poxa, é difícil falar. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, então para mim estudar botânica foi o que eu decidi fazer para minha vida. Mas é uma área que tem muito campo de estudo, justamente porque as plantas estão em tudo. Ela está no nosso café da manhã, almoço, na nossa janta, no docinho e em todo o paisagismo também. Então tá em tudo, então tem muita coisa para estudar e tem muita coisa que a gente ainda não conhece. Então, campo de estudo tem muito. Então, galera, mas uma dúvida que a gente vai tirar com ela. Então, é sobre trabalhar dentro de um laboratório. Como que você se sente assim trabalhando dentro? É muito bom. É claro que a gente sempre precisa coletar material em algum momento. A gente vai coletar em ambiente ou então que seja pegar sementes para poder cultivar aqui no laboratório. Mas trabalhar em laboratório é bastante interessante. Então você vai trabalhar quando é em laboratório, pensar em um ambiente mais esterilizado, tomar alguns cuidados de infecção para não infectar e toda a manipulação dos materiais e cuidado dos materiais. Por exemplo, aqui em Paranaguá é muito úmido, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa umidade, senão a gente pode perder as coleções. Imagina que fungue tudo isso daqui, aí não vai dar mais para estudar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas é bem legal trabalhar em laboratório, é bem dinâmico e dia a dia a gente está aprendendo muita coisa. Que legal, gente! Olha essa notícia super empolgante. E outra dúvida. Mesmo que uma pergunta mais assim, bem curiosa. Mesmo, vamos simbolizar, mesmo que vocês usem esse fungo, ou alguma outra planta, se ela secar, e no caso a planta morrer, o que ainda sobrar alguns materiais, algumas coisas aí, se tiver algumas plantas como sobrar, talvez vocês ainda vão conseguir fazer as outras coisas? Ou tipo, já com a planta morta, talvez mude um pouquinho do DNA, da lógica. Da estrutura dela. Depende do que você for estudar. Se o que você estudar é um mecanismo fisiológico que só acontece com a planta viva, aí a planta morreu, não tem mais o que fazer. Mas se é para a estrutura que você quer manter, isso é
Dá para fazer com a planta que já não está mais viva. Ou então, se você vai estudar uma estrutura, você pode fixar essa estrutura, então cuidar que no momento que ela morra, ela não perca a estrutura para poder estudar depois. Então, não necessariamente a planta tem que estar viva para você estudar, depende do que você vai fazer. Nossa, gente, olha que notícia super legal! E aí, gente, vamos começar a pensar um pouquinho? Vamos abrir mais uma brechinha, mais um espacinho na nossa mente com a parte botânica, para talvez quando a gente ficar maior, talvez esteja lá a gente estudando sobre botânica. E, gente, desculpa aí, mas eu fiquei tão empolgada aqui com as coisas que eu acabei esquecendo de apresentar ela, né, gente? E pra quem não sabe, ela é a Prof. Paula, ela estuda e trabalha com botânica e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre por que ela gosta de fazer, quem é ela e por que ela escolheu ter essa profissão. E aí, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu sou Paula, sou botânica. É difícil dizer que momento da minha vida que eu falei, vou ser botânica nessa vida, mas as plantas me encantaram em algum momento. Então, comecei entrando numa graduação de biologia e dentro da graduação segui alguns caminhos na pós-graduação que eu me identifiquei com a botânica e foi olhando para essas madeirinhas que eu falei, então eu acho que é isso aqui porque eu quero dedicar minha vida para estudar. Então, sou especialista nisso aqui, em madeira e casca. E é nesse estudo que eu fui me especializando. É claro que você não consegue só olhar para uma parte sem olhar para todo o resto, né? Então eu fui me encantando por toda a botânica e hoje dei uma abertura um pouco nas minhas linhas de pesquisa para estudar um pouquinho de tudo da botânica. Botânica, ela encanta porque ela está em tudo. Quanto mais você estuda, mais encantadora ela fica. E aí vem as perguntas, você quer tentar encontrar as respostas, entender as diferentes dinâmicas e tudo isso vai deixando ainda mais interessante esse campo de estudo. É um campo de estudo que nunca vai terminar. Então talvez seja isso que mais me encoraje em continuar nessa área. Espero que encoraje vocês também a trabalhar um pouquinho mais com botânica e agradeço muito essa participação. De nada! E é isso, gente. Agora vamos para a próxima prof? Então, gente, ainda estamos aqui e voltamos aqui também. E como mais uma professora, a professora Cassiana, ela vai contar para nós, mais ou menos, qual é a profissão dela, qual é a parte dela e o que ela faz. Conta um pouquinho aí pra gente. Vou contar. Adivinhe qual que é a minha profissão. Pelo que eu estou vendo aqui, né? Bióloga. Bióloga, isso mesmo. Gente, e quando eu crescer, eu vou querer ser bióloga. Então, já... então já fica aqui. Já fica por aqui mesmo. Então, eu sou bióloga e eu estudo os animais. Mas não estudo todos os animais, porque são muitos. Eu estudo principalmente os crustáceos. Já ouviu falar dos crustáceos? São a família desses aqui, ó. Isso, o grupo dos caranguejos, das lagostas, os camarões. Você já ouviu falar no tatuzinho de jardim? Já. É um crustáceo também, sabia? Não sabia. É um crustáceo também. E os crustáceos são o que eu me dedico à pesquisa, mas eu ensino toda a zoologia. E eu tenho um projeto aqui também de extensão que a gente empresta material nas escolas, a gente faz exposição em eventos, daí com todos os organismos, principalmente bichos aqui da nossa região. Que legal! Vocês viram isso, gente? Então, mesmo que uma dúvida mesmo que os animais já estejam fora deles, Não vivos. Não vivos, né? Tipo, é meio. Quase a gente não fala isso, tipo, é quase. Não sabe se é uma palavra ou não, né? Tipo, quase isso. Sim. Mesmo nesse estado, mesmo assim,
talvez eles possam talvez ter substâncias também que possam mudar alguma coisa na gente. Sim, com certeza. Então, ó, o que eu trouxe para você, ó, ativas, né, que a gente fala, podem sim. Aliás, sabia que veneno de serpente, se ele tiver no pote e se a gente espetar o dedo numa presa, o veneno ainda vai estar ativo. Lógico que ela não vai conseguir colocar o veneno lá dentro porque ela está morta, né? Mas o veneno vai estar ativo sim. Então aquele efeito vai ser local do veneno, só num pedacinho, mas vai ser. Então quando a gente manipula serpente peçonhenta, eu não deixo o pessoal manipular sem luva, eu não deixo colocar a mão muito perto da boca, né? Porque se espetar o dedo, o veneno vai estar ativo. Tanto coisas perigosas quanto coisas boas também, né? A única coisa que acontece, ó, você vai ver aqui, ó, por exemplo, ó, esses bichos aqui, eles perderam a cor. Então, quando a gente coloca no álcool, que é o líquido que fica, que vai preservar isso aqui pode ficar por muitos anos. Mas a cor, geralmente, ele muda um pouquinho, sabe? Muda principalmente cores avermelhadas, o azul. Esse animal aqui é uma caradela portuguesa. Então, eu trouxe ele aqui para te mostrar, porque ele tem essa bexiguinha aqui, que faz com que ele flutue no mar. E tá vendo aqui, ó? Uma espécie de água-viva? Isso, na verdade é uma colônia, sabia? Sabe que é uma colônia? Quando vários indivíduos vivem juntos. Só que ela tem um poder de provocar uma queimadura química muito forte. Tá? Então ela produz uma queimadura forte e também dá uma reação alérgica bem grande. Ou a mão incha, ou a pessoa começa a passar mal. Então esse bicho aqui, ele é bem perigosão. Só que a cor dele original, ele é de um azulado, meio roxo, bem bonito. Mas quando a gente colocou ele aqui no álcool, ele tem uma cor bem linda. Ele perdeu a cor. E aqui eu trouxe algumas coisas, eu posso mostrar? As coisas que eu trouxe? Então, ó, dos artrópoda, que é o grupo que mais tem espécies de animais no mundo inteiro, eu trouxe algumas borboletas, mariposa, libélula. Todos esses animais são daqui, do nosso litoral. Eu ouvi falar que algumas espécies, assim, de libélulas, se não me engano, eram libélulas, né? Se não me engano, aqui, algumas que se a gente passa, se não me engano, acho que é essas, ou mariposas, que se a gente passar a mão e depois passar no olho... Ah, são as mariposas. Mariposa. Na asa da mariposa, ela tem umas escamas bem pequenininhas que podem ser urticantes. O que é isso? Que provoca, então, ou uma alergia, ou uma coceira. E tem uma espécie de mariposa que já aconteceu aqui no litoral, dela se proliferar muito, e que ela irritava os olhos das pessoas. Só de estar voando, a pessoa entrava assim dentro de casa e já começava a sentir o olho arder e lacrimejar. Então, não precisava nem colocar a mão no olho. Você já viu essa aqui? Ó, essa aqui é bem bonitona. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Essa aqui é a olho de coruja. Parece. É uma estratégia para assustar os predadores, né? Para o predador achar que tá dando de cara com uma coruja, né? Trouxe aqui também. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui é uma minhoca do mar. São os poliquetos. Esses aqui são bem grandões, mas tem pequenininhos, e eles são muito abundantes, então, aqui no nosso estuário, na Baía de Paranaguá, nas praias. Você já cavou areia bem fundo? Você já viu uma minhoquinha vermelha que tem na areia? Ainda não vi, já tentei. Essa, quando você cavar bem fundo, você encontra. É uma outra espécie de poliqueto. Trouxe morcego também. Os morcegos são muito discriminados. Mas sabe qual que é a principal função deles? Gente, uma dúvida aí, ó. Até deitado ficou de ponta cabeça. Até deitado, porque aqui ele tá nesse, acho que tem 3 ou 4 aqui. A função dos morcegos, a maior parte deles, eles fazem a polinização, sabia? Pegam um pólen de uma planta, levam para outra, eles comem frutas e depois eles fazem um cocôzinho deles com sementes e a fruta germina. E a minoria deles é hematófaga, que nem o pessoal fala, sabe, que suga o sangue. E mesmo assim, quando eles sugam o sangue, eles vão lá num pezinho de uma galinha, eles fazem um cortezinho bem pequenininho e ficam lambendo. É isso, o grande morcego vampiro, é isso que eles fazem. É isso, gente, é isso. O perigo é que eles podem passar doenças, né? Os hematófagos, né? Aliás, qualquer animal silvestre, né?
pode passar doença. Qualquer coisa, um roedor, um cachorro, qualquer coisa, um cachorro do mato. Então, não pode encostar nesses bichos. Um gambá, por exemplo. Ah, gambá. Melhor não Tipo, encostar. E melhor não chegar perto, tá? Do cheiro também. É, né? Porque eles ficam estressados, eles soltam aquele cheiro pra você, ó, ficar bem longe deles. Trouxe aqui uma esponja do mar também. A esponja do mar é um bicho filtrador, ó. Vou deixar aqui pertinho. Você consegue ver uns buraquinhos aqui? Uhum. Você enxerga melhor que eu, né? Então a água entra por esses buraquinhos e ele vai filtrando. Que legal. Trouxe esse caranguejão aqui, ó, que é da coleção, é o nosso maior caranguejo. Esse caranguejo é um caranguejo que tem aqui no Paraná, sabia? Aqui no litoral, é o guaiamum. Tem aqui, mas tem muito pouco. E ele tem aparecido mais. E as pessoas, quando encontram, elas acham que é algum bicho exótico, assim, de fora. Mas não é, ele é da nossa fauna mesmo. Lá no Nordeste tem bastante, o pessoal come muito ele. Aqui a gente não come essa espécie porque ele tem pouca quantidade. E que trouxe também, ó, essa estrela do mar, que é bem típica daqui. É a Luídia senegalensis. Ela tem 8 braços, ó. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 quebraram, né? Ela é bem sensível e ela é bem abundante aqui na nossa região. O que mais que eu trouxe? Ah, a tartaruguinha aqui, ó. Ai, uma gente, tartaruguinha que marinha. linda. Olha isso, gente. E um crânio de cachorro. Então, assim, às vezes a gente não guarda o bicho inteiro, mas guarda partes dele. Até os pelos interessam pra gente, sabia? Sério? Uhum. Até o cocô também. Regurgito de coruja a gente tem na coleção. Sabia que ela come a coruja? E a coruja vai comer, por exemplo, um ratinho, ela come pequenos mamíferos. Um lagartinho, ela come também. E daí, o esqueleto, ela não consegue digerir. Então, ela pega e regurgita uma bolinha assim. E daí, se você abrir essa bolinha, você sabe o que ela comeu, porque não tá os ossinhos lá. Então, às vezes, a gente não trabalha diretamente com o bicho, mas trabalha com marcas, com coisas que eles deixam, com ninho, ou às vezes só o som. Quem trabalha com ave, por exemplo, às vezes sai andando com um gravador para gravar os sons. Anfíbio também, sabia que tem Pra quem anfíbio viu também? Rio 2, sabe? Sabe aquela hora que eles estavam voando, aí tudo ficando aqui, ó. Aham, isso mesmo, perfeito. Parece mineiro, sabe? Os anfíbios também, os machos vocalizam, né? Então eles ficam fazendo som. E o que mais que eu vi? Tem um Acho que eu filho trouxe. que eu amo ele, amo. Só que ele já é mais pra parte da América do Norte. Qual O que é? axolote. Ah, sim, é um tipo de salamandra. Uhum. Sabe que aqui no Brasil a gente só Amo. tem na Amazônia, tem uma espécie lá da Amazônia e ela é bem sem graça, ela não tem nada a ver com aquilo. Né? O axolote, sim, ele tem as brancas na cabeça, mas em loja de aquário às vezes encontra, você já viu? Não vi. Às vezes encontra em Tem loja de gente aquário. mas às vezes tem uma marca lá nos Estados Unidos que também eles entregam pacotinhos de coisas que já vem da terra mesmo. Às vezes eles entregam areia, tudo certinho ainda, tudo certinho. Entregam com água ainda pra não ficar... Ainda, às vezes, eles entregam um axolote e ainda entregam comida, entregam... Vem todo o kit. Tudo que for. Completo. E vou te falar uma coisa bem importante. Quando a gente compra um animal que não é da nossa fauna, a gente tem que cuidar dele, né? Sim, porque se morrer, Sabe acabou, o né? que às vezes as pessoas fazem? Quando o bicho começa a crescer muito, dá muito trabalho, ele solta. E não pode. É muito perigoso. Por quê? Porque esse animal, ele vai para a nossa fauna, ele pode competir, ele pode se alimentar dos nossos bichos, ele pode trazer alguma doença que os nossos bichos não têm defesa. Então não pode soltar. Mesmo que você, estou fazendo uma coisa boa, ele vai voltar para a natureza. Não é assim mesmo, porque ele nem vai, né? Ele não conhece o ambiente aqui, ele só conhece o aquário lá onde ele foi comprado. Ele Né? tava, né? É isso aí. E uma dúvida, já que eu fiquei vendo o pinguim. Como que vocês conseguem, como que é o processo de empalhação dos animais? Como vocês conseguem empalhar os animais? Foi difícil de conseguir achar eles? Foi difícil de pegar eles? Como que é? Então, deixa eu te contar uma coisa antes de eu responder a tua pergunta, tá? Normalmente, a gente não mata os animais. A gente encontra esses animais, ou eles vêm às vezes de alguma pesquisa,
eles são coletados com autorização e daí eles vêm para cá. Então, raramente, nunca acontece da gente pegar e simplesmente sair por aí e ficar matando o bicho. Esse pinguim aqui, ele tem uma história bem interessante. Esse pinguim, ele morava lá no aquário de Paranaguá, há muitos anos. E lá, ele teve uma doença e ele morreu e ele foi congelado lá no aquário. E a gente fez uma parceria com eles, a gente trouxe para cá e ele passou por um processo, sabe qual que é o nome? O nome científico é taxidermia. É conservar os animais a seco, assim, desse jeito. E o processo é assim, ó, você tem que tirar todos os órgãos internos, fazer um tratamento nessa pele com algumas químicas para ela não apodrecer e depois você preenche um boneco do bicho com a pele dele mesmo. E daí faz as costuras e daí faz os acabamentos. Para a asa ficar assim, por dentro tem um arame que deixa a asinha dele assim, erguidinha, tá? Agora a gente já trouxe a outra professora. Ela estuda os micro-organismos e vamos deixar que ela conte um pouquinho sobre a profissão dela. Vamos saber um pouquinho? Seja muito bem-vinda ao Meu MundoCast. Então, explica um pouquinho pra gente quem você é e com o que você trabalha. Então, eu sou a professora Josiane, eu trabalho aqui na Univescar como professora do curso de Biologia. A gente dá aula para o curso de Biologia, tanto para quem faz bacharelado, como quem faz licenciatura, que quer aprender a ser professor. E aí, eu também fiz o curso de Biologia para estudar, e aí depois eu me especializei na área da genética. Eu queria muito ser professora de genética. Aí eu comecei a estudar genética, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado. Mas eu não trabalho com a genética, aquela genética de pessoas, de doenças, dos humanos. Eu preferi trabalhar com genética de micro-organismos, dos fungos, das bactérias e das leveduras. E aí, no trabalho do laboratório, a gente trabalha com essa parte também. Vocês viram? Que legal, galera! Então, gente, ela trouxe aqui um pouquinho pra gente de algumas amostras. Esses fungos aqui, a gente ainda não sabe certo o nome deles. Então, a gente pode isolar os fungos de plantas, de outros animais, da parede, às vezes até no pão, não vê? Às vezes não aparece no pão lá uma mancha verdona, assim, que é aquele pão que a gente não pode mais comer. Então, é um fungo que tá lá. E aí a gente pode isolar. Isolar, quando a gente fala, é colocar dentro dessa plaquinha, e aí a gente dá esse meio de cultura para que ele consiga sobreviver ali dentro. E aí a gente consegue fazer vários estudos. Então, desde tentar identificar que fungos são esses, então pode notar como eles são diferentes. Quer mostrar pro pessoal? Ó, gente. Tem uns que são mais felpudinhos, tem outros que tem coloração. Olha esse aqui branquinho. Que lindo, gente. Parece um algodão, não parece? É diferente dessa daqui, ó, que é uma levedura. Tá vendo? Que fica mais gelatinosa. Que esse daqui pretão. Ei, uma dúvida. Esse aqui, eu não... Da onde que vocês conseguiram captar esse... Essa é uma levedura. Então, essa levedura a gente conseguiu trazer. Tá vendo que ela é cor-de-rosa? Ela chama atenção, né? É, parece um sorvetinho, né? Tem bastante dúvida. E essa levedura aí, a gente não sabe ainda o que ela é. A gente sabe que ela é uma levedura por causa do aspecto que ela tá ali na placa. Mas ela é uma levedura que foi isolado de um fungo que a gente come. Sabe o shiitake? Não. Não sabe? Nunca comeu shiitake? Shiitake é um cogumelo comestível, ele tem um corpo de frutificação que a gente chama que é grandinho. E aí a gente quer trabalhar com o shiitake, que tá aqui, ó. Esse fungo, só que na plaquinha ele não faz o corpo de frutificação que a gente chama. Ele fica só espalhado na placa. Mas aí quando a gente foi isolar, apareceu essa levedura. E aí a minha aluna falou assim, prof, vamos separar ela? Ela ficou entusiasmada igual você ficou assim, ela é diferente, vamos estudar? Daí no caso da minha aluna, ela vai descobrir se essa levedura, ela tem propriedades se ela consegue degradar óleos e gorduras. Porque hoje em dia é um problema muito grande os óleos, né? E o petróleo, os óleos que a gente usa de resíduo, para onde que eles vão?
Você sabe para onde que vai o óleo depois que a gente usa na cozinha? Não? Então, o certo é a gente ter o tratamento adequado para ele. Mas, em geral, eles acabam indo para a água, né? Para o rio, contaminando o lago, contaminando o rio, vai para o oceano. Então, a gente tenta dentro do laboratório, não só aqui, mas em vários laboratórios, descobrir, por exemplo, um micro-organismo que possa ser capaz de, em vez de ele usar esse meio de cultura que está aqui, e se de repente ele conseguisse usar esse óleo que está sobrando ali? Aí a gente conseguiria recuperar uma área ambiental, por exemplo, né? Ou o petróleo que está derramado no oceano, por exemplo. Então a gente poderia usar ela. Então a minha aluna vai começar a estudar em relação, fazer o que a gente chama de bioprospecção, para ver se ela tem capacidade para degradar petróleo e para degradar óleo de cozinha usado. Legal, né? Nossa, galera, vocês viram? Que legal! Então, pra vocês verem e ter certeza, olha esse aqui, ó. Esses são meio fupudinho, ó. Fupudinho. Esse aqui, ó, já tem um aspecto diferente. Ó, É o galera. que a gente chama de cotonoso, sabia? Ou algodonoso, que ele parece um algodão, É. né? Ó, esse aqui, ó, quem tava falando. Ó. Tem esses dois aqui. Diferente, tá vendo? Se a gente comparar, Esse um é branco, outro é amarelo. agora Porque são- bem diferente. É porque eles são iguais a gente, eles são diferentes. Vocês viram, gente? Que interessante? Então, e isso é só um pouquinho do que ela trabalha, né? Só um pouquinho. Se vocês quiserem conhecer mais, é só vir fazer uma visita pra gente aqui na Unespar, né? Então, galera, a gente vai saber um pouquinho mais sobre eles agora. Sobre como que vocês conseguem uma dúvida sobre os equipamentos. Mesmo que talvez um equipamento eles sejam do mesmo jeito, eles funcionam para a mesma coisa, mas se um for de uma marca diferente e o jeito de mexer seja diferente, pode deixar os micro-organismos também diferentes ou mudar alguma coisa? Os micro-organismos, na verdade, eles são muito sensíveis, né? Então, tanto fungo, quanto bactéria, quanto levedura, às vezes nem precisa de equipamento diferente, a gente fala. Às vezes só o fato de a gente mudar o meio de cultura, tá vendo que aqui tem um meio de cultura que você vê que é meio amareladinho, né? Então, dependendo do meio de cultura que a gente faz, esse meio de cultura aqui ele é feito com caldo de batata. A gente cozinha a batata, aí usa como se fosse um agar, que é como se fosse uma gelatina, aí para endurecer, para ele conseguir ficar aqui dentro. E glicose, porque os micro-organismos também precisam de glicose igual a gente precisa para sobreviver. Aí, dependendo do meio de cultura que a gente faz, ele já muda totalmente. Às vezes ele cresce mais, às vezes ele cresce menos, às vezes ele fica mais cotonoso, às vezes ele fica menos cotonoso. Então, só o fato de a gente mudar o meio de cultura, não é nem um equipamento, é mudar o meio de cultura para ele, já dá uma diferença muito grande. Outra coisa que se a gente muda, eles ficam totalmente diferentes, é a temperatura. Você sabe que os fungos, em geral, eles gostam de ficar na temperatura assim de 28 graus Celsius, mais ou menos. Por isso que eles ficam guardados ali naquela estufa, para manter essa temperatura sempre constante. Aí, o que acontece? Se de repente, e bactéria gosta de 37 graus, sabia? Algumas bactérias gostam do 25 graus Celsius e outras gostam mais do 37 graus Celsius. Então, às vezes uma mudançazinha só que você faz já altera toda a vida do fungo, tá? Uma dúvida. Como que vocês conseguem decapitar mais ou menos qual é meio que tipo um meio ambiente para ele? Como vocês conseguem decapitar qual é mais ou menos Identificar qual é o meio. Então a gente começa, quando a gente está trabalhando com fungo, a gente já sabe que o BDA, que é o meio de agar, batata, os fungos gostam bastante. Então a gente já começa com o que a gente sabe que os fungos mais ou menos gostam. Aí a gente pesquisa, tem artigos que são publicados, tem livros que daí dão uma lista de meios que a gente pode usar. É como se fosse, sabe, caderno de receita de vó?
A gente tem uns cadernos de receita, assim, que daí tem os meios de cultura que a gente deve usar, qual a temperatura que a gente deve colocar eles, e aí a gente vai testando. Então, por exemplo, assim, lembra que no início eu falei pra você que tem alguns fungos que a gente trabalha para saber se eles degradam fosfato, que tá dentro, que tá no solo e que as plantas não conseguem absorver, mas os fungos podem, de repente, os fungos, as bactérias, as leveduras podem ajudar? Então, se a gente quiser trabalhar com fosfato, aí a gente vai ter que usar um meio que tenha fosfato. Se ele conseguir crescer, puxa, já é uma vantagem. A gente já começa, tipo, esse cara deve ser bom, né? Então é por isso, a gente vai sabendo das pesquisas que a gente tem e aí tudo que a gente quer a gente vai modificando. Às vezes a gente precisa colocar eles crescer no meio que não seja sólido, precisa colocar no meio líquido, daí a gente faz o meio líquido também. Daí coloca eles para agitar, eles ficam agitando numa temperatura constante também. Uma dúvida que eu fiquei vendo sobre isso aqui, não tem algum problema, tipo, aqui parece que tem areia, né? Ele parece uma areinha, né? Tá vendo? Sim. É que nesse caso aqui, ó, se a gente olhar bem, são dois. A gente acha até que tem 3 fungos juntos. Tá vendo lá no meio? Tem vermelhinho, que parece com aquela levedura lá, não parece? Daí a gente tem um verdinho e depois tem um branco. Pode ser que tenha mais que um fungo vivendo aqui dentro. Aí a gente, aqui, por exemplo, ó, tem mais que um fungo aqui. Tem dois. A gente já olha, né? Um verde e um branquinho. Então a gente já vai isolar eles. Então coloca numa outra plaquinha esse verde e daí coloca numa outra plaquinha esse amarelo. Eu só escolhi essas plaquinhas porque eram umas plaquinhas que tinha mais diversidade assim pra mostrar pra você. Ah, tá. É que uma dúvida que eu vi aquele ali é que por causa que se mesmo que tipo algum que talvez tipo vamos se botar tipo alguma tipo a tartaruga às vezes ela precisa ficar na terra e às vezes fica na água. Então mesmo que se a gente colocar mais ou menos vamos simbolizar colocar um pouquinho de areia talvez não tem um problema de algo misturado e dar errado. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente trabalha no laboratório, a gente parte do princípio que tudo vai dar errado primeiro, para depois tudo dar certo. Porque quem é pesquisador, a gente tem que fazer várias vezes, às vezes, a mesma coisa para que as coisas funcionem. E tem outra coisa importante a respeito dos fungos, que às vezes eles, mesmo a gente colocando na temperatura ideal, no meio ideal, eles não crescem. Simplesmente eles não crescem, né? Então, às vezes acontece, e daí a gente, se ele não cresce, a gente não consegue trabalhar. Fazer o quê? Né? Uma dúvida aqui que eu também tirei aqui. Sobre a coloração deles. Talvez que vamos simbolizar esse que é rosa. Se talvez acontecer a mesma coisa aqui que tipo, aparece mais um, vamos simbolizar, tipo, do nada apareceu, vamos simbolizar que apareceu esse rosa do nada aqui. Não tem um problema dos dois se misturarem e talvez por causa da coloração mudar e talvez aumentar eles, fazer algum diferente? De misturar, a gente não tem problema. Porque, às vezes, olha, se você prestar bem atenção, essa plaquinha aqui, ó, ela tem vários diferentes. Tá vendo que, às vezes, eles nem se encostam? Tem alguma coisa que a gente não sabe o que é, que um fungo acaba inibindo o outro e não deixando ele crescer. O que acontece na indústria, nas pesquisas mais avançadas, é que às vezes você acha genes que são interessantes em alguns micro-organismos e pode colocar, estudar e colocar dentro de outros fungos, de outras bactérias. Então isso é muito importante, tá? Isso também é pesquisa que é feita. A gente não faz aqui nesse laboratório esse tipo de pesquisa, mas pode acontecer. Então, já vi fungo, por exemplo, que brilha no escuro. Sabia? Que pode acontecer isso. Por quê? Porque eu pego um gene que brilha no escuro e coloco dentro do fungo. Mas para isso eu preciso de técnicas para fazer isso e laboratórios que possam fazer isso. Tá? Vocês viram que novidade super empolgante, gente? Então, agora vamos voltar lá com a nossa querida também e professora Fabrícia? Então vamos, gente! Obrigada! Então, gente, já estamos aqui no laboratório com a prof. Fabrícia.
ela vai contar mais ou menos um pouquinho sobre o que ela faz, mas assim, na dinâmica, vocês vendo também, agora vendo, gente. E aqui eu trouxe para vocês alguns materiais didáticos que a gente usa para ensinar os alunos sobre a biologia. Então, na conversa com os professores anteriores, vocês viram materiais biológicos verdadeiros. Mas em alguns momentos, a gente estuda com material biológico que não é visível, como o coronavírus, ou não é visível como as células, ou até aqui, não é visível como os cromossomos. E aí a gente precisa usar diferentes materiais, inclusive, né, que é o brinquedos, para a gente poder explicar para os alunos sobre determinados assuntos que não é visível aos nossos olhos. Então aqui, não sei se vocês conhecem, mas esse brinquedinho aqui ele é anterior ao Lego, né? Mas a gente usa, por exemplo, para dar uma aula para falar sobre o material genético que tem dentro do núcleo da célula. Você sabe qual é o nome do material genético das células? Não. Você já ouviu falar sobre o DNA? Sim. Então você já conhece, você só não sabia esse nome específico que ele tem aqui dentro da biologia. Então ele é o material genético que tem nas nossas células. E quando nós fomos formados, lá quando o pai e a mãe se encontraram, namoraram, casaram e depois resolveram ter um bebê, o que acontece? Nós fomos formados a partir de uma única célula, que é chamada de zigoto. Essa célula depois ela tem que passar por vários processos de divisão até formar um organismo inteiro. Então a gente tem milhões de células. E a partir dessa única célula, só é possível formar essas bilhões de células através da divisão celular. E isso a gente não consegue ver a olho nu. Então aqui nós temos um material didático que foi produzido com biscuit para que a gente possa ensinar para os alunos o que está acontecendo dentro da célula de maneira visual, para que isso não fique tão abstrato. E aqui nesse segundo conjunto aqui de material didático está falando sobre o desenvolvimento de um embrião. Então o que está representado aqui é o desenvolvimento desse embrião lá na barriga da mãe que está gerando um bebê. Então a gente já consegue ver o embrião aqui que vai crescendo até formar o feto e depois com o nascimento da criança. E esse aqui, vamos ver se você consegue adivinhar o que é. São micro-organismos. Esse aqui é um material didático que foi feito para ser utilizado em sala de aula para representar uma placa de PET com micro-organismos, como você aprendeu lá com a professora Josi, né? Então, materiais didáticos, eles são importantes para quando a gente não tem o material biológico disponível, a gente poder ensinar as pessoas tendo um material que representa algo que já foi estudado. Vocês viram que legal, galera? E, posso fazer para verem melhor? Pode sim. Ó, gente, primeiro começa aqui, ó, com nada, quando tem mais né, tia? Ó, tem Esse é o início do desenvolvimento, né? A gente só consegue ver algumas células. E aqui depois já tem o início do desenvolvimento do embrião, que vai originar o feto e depois o bebecinho que vai nascer. E logo depois, ela só aumenta e fica lá esperando o nascimento. Chegar aos 9 meses e aí está completamente formado, né? E pode vir ao nosso mundo aí para ajudar, né? Pra gente continuar nesse mundo. Isso aí. Depois lava a louça? Depois lava. A mãe, lava a louça, amor. Lava. Isso mesmo, com certeza. Pra ajudar também, né? E aqui, Emanuel, eu trouxe também algo muito interessante que serve de incentivo, né, para todas as crianças, que a gente sempre precisa de estudar. E os livros didáticos, eles são fontes de informação mais segura que a gente pode ter. Lá na sua escola, você tem livros ou apostilas? Tem. Então é lá que você tem todo o conteúdo, né, a teoria sobre aquilo que você vai estudar. E hoje, com a tecnologia, né, com a rapidez da internet, o que acontece? Às vezes os alunos acabam restringindo o seu estudo somente com informações vindas da internet. E isso às vezes é perigoso, porque nem sempre a informação que a gente tem lá é confiável.
Porque qualquer pessoa na internet pode escrever sobre qualquer assunto, mesmo essa pessoa não tendo formação sobre aquele assunto. Então, quero deixar já de recado para vocês que sempre que queiram estudar sobre algum assunto, conhecer mais, a gente sempre começa pela internet. E ali a gente busca depois livros didáticos que têm essa informação de maneira que foi revisada por outros autores e também por um editor, né, de uma editora. Então, os livros didáticos é a maior fonte de informação que a gente tem. E como a gente já falou aqui anteriormente, né, o biólogo ele pode fazer tanto dar aula, e o biólogo pode fazer pesquisa, e além de trabalhar nas diversas áreas que as outras professoras já falaram com você, certo? Na área das pesquisas, o que acontece? Os resultados das pesquisas que nós fazemos dentro da universidade ou nos institutos de pesquisa, aí elas normalmente não estão em livros imediatamente. Elas são publicadas primeiro em revistas científicas. Você conhece alguma revista científica? Eu acredito que você deve conhecer. Eu vou falar o nome de 2 revistas que eu acredito que você vai falar que conhece. Você já ouviu falar da Science ou Nature? Então, são 2 revistas científicas onde todas as informações, resultado de pesquisas muito importantes, são publicadas nessas revistas. E aí, sempre que saem estudos muito novos e muito importantes, eles são publicados. E normalmente são notícias de jornal. Então, às vezes você vê tanto na internet como na televisão, a presença dessas revistas onde são divulgadas as informações científicas produzidas dentro dos laboratórios, né? Especialmente aí nas universidades. Então, essa é uma outra área muito interessante, né? Para quem gosta da biologia, de fazer a pesquisa também. Uma dúvida que eu tenho aqui, e eu acho que vocês também devem ter, e a gente vai perguntar para ela agora. As bactérias são só bactérias ruins ou são boas e ruins? Então, exatamente isso. Nós temos bactérias boas e bactérias ruins. Então, temos várias que causam, por exemplo, doenças a nós seres humanos, podem causar doenças também, por exemplo, aos nossos animais de estimação, mas a gente tem uma série de bactérias que são benéficas para o nosso organismo. Então, dentro do intestino, por exemplo, nós temos um número grande de bactérias que trazem muitos benefícios para a gente. Então, a gente sempre precisa tomar cuidado, né? Porque a primeira imagem, a primeira coisa que a gente lembra é que elas causam mal. E aí eu vou falar uma curiosidade para você. Por exemplo, as pessoas que têm diabetes, elas precisam fazer uso da insulina para controlar a quantidade de glicose no sangue. E essa insulina que nós utilizamos para o tratamento da diabetes, elas são produzidas em bactérias. Então aí mostra mais uma vez que nós podemos usar, né, o mecanismo que essas células têm para a produção, por exemplo, de um medicamento que é tão importante para nós humanos. Vocês viram que legal, galera? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Meu Mundo Test. Obrigada a você. Então, gente, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like se gostaram do nosso conteúdo e deixem aqui nos comentários alguma história que vocês acham muito legal ou compartilhar alguma coisa que vocês acham que seria muito legal da gente fazer aqui. E deixe seu nome aqui também nos comentários para saber que você está assistindo. Muito obrigado, até a próxima aventura mágica!